Olá, gente! Na videoaula de hoje iremos falar um pouco acerca dos tecidos conjuntivos. Os tecidos conjuntivos eles são bem diferentes do tecido epitelial que a gente acabou de ver. No tecido epitelial, a gente percebe que as células que compõem esse tipo de tecido ficam bem mais unidas, bem mais juntas. Quase a gente não consegue observar o que existe entre esses tipos celulares. Já no tecido conjuntivo, a característica já é outra. No tecido conjuntivo, essas células que formam esse tecido tendem a ficar um pouco mais separadas, dando para a gente observar um espaço entre essas células. E esse espaço, gente, ele é preenchido por uma substância que no tecido conjuntivo essa substância é produzida dentro da própria célula que compõe o tecido e jogada para fora. Ou seja, produz-se substâncias dentro da célula que é secretado para fora. Essas substâncias que compõem esse material extracelular, ou seja, esse material que está fora da célula, pode variar. Pode ter proteína, pode ter sais, minerais, pode ter água. Então, varia de tecido conjuntivo para tecido conjuntivo, que a gente vai perceber que existe uma gama de variedade de tecidos conjuntivos. Então, esse espaço que existe entre uma célula e outra dentro dos tecidos conjuntivos é preenchido pelo que a gente chama de matriz extracelular, que é justamente esse conjunto de substâncias, esse conjunto de moléculas que existe fora das células, arrodeando essas células. Ok? Então, gente, o tecido conjuntivo ele é muito variável. Existem vários tipos celulares que formam esse tecido e ele vai estar localizado em várias partes do nosso corpo. Eu tenho o tecido ósseo, que é um tipo especial de tecido conjuntivo que vai formar a minha estrutura esquelética. Eu tenho tecido conjuntivo fibroso, que vai estar ali perto dos músculos. Eu vou ter tecido cartilaginoso, que é um tipo também de tecido conjuntivo, que vai formar a nossa orelha externa, nosso nariz. Vai estar dando uma proteção para as articulações dos ossos. Então, vocês podem perceber que o tecido conjuntivo está presente em várias partezinhas do nosso corpo. Tem o tecido conjuntivo formando a nossa gordurinha localizada. Isso, a nossa gordurinha localizada é um tipo de tecido conjuntivo que a gente vai estudar mais à frente, que é o tecido adiposo. É também um exemplo desses tecidos que a gente vai estudar agora. Tudo bem? Então vamos passar aqui. Bem, gente, nessa imagem iremos observar alguns tipos de células em meio a uma substância extracelular, que é justamente a matriz extracelular. Essa imagem corresponde ao tecido cartilaginoso, que é um subtipo de tecido conjuntivo. Então, a gente pode observar nessa imagem que existe uma abundância de material extracelular, de matriz extracelular, entre essas células que formam esse tecido cartilaginoso. Uma das características marcantes dos tecidos conjuntivos é ter grande abundância de material extracelular. Então, nunca mais esquecer dessa característica. O que caracteriza o tecido conjuntivo é ter abundância de material extracelular. Ok? Esse material extracelular ele vai variar a sua composição de tecido conjuntivo para outro tipo de tecido conjuntivo. Por exemplo, no tecido conjuntivo ósseo, a gente vai verificar que essa matriz extracelular, que essa substância que arrodeia as células lá no tecido ósseo, vai ser composto principalmente de sais de cálcio. Já aqui no tecido cartilaginoso, que é essa imagem, essa matriz extracelular, a sua composição vai ter muita colágeno, que é o que vai dar elasticidade para o tecido cartilaginoso. Ok? Então, aqui nessa imagem, eu tenho alguns tipos celulares, são os condrócitos e os condroblastos, que estão em meio a essa matriz de moléculas de substâncias que estão arrodeando elas. Vocês podem ver que existe um distanciamento entre uma célula e outra. E esse espaço que separa toda essa célula é composto justamente da matriz extracelular. Eu estou repetindo muito esse termo matriz extracelular para você nunca mais esquecer que a característica principal do tecido conjuntivo é ter muita matriz extracelular. Tudo bem? Então a gente já viu que a composição dessa matriz é variável, dependendo do tipo de célula presente nesse tecido conjuntivo. E a gente viu também que os tecidos conjuntivos existem de vários tipos. E se existem vários tipos de tecido conjuntivo, existem vários tipos celulares. Vamos agora para as funções do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo tem função de sustentação, função de preenchimento,
elasticidade, que é como justamente o tecido cartilaginoso, ele tem uma certa elasticidade, justamente porque a sua matriz é composta de colágeno, que é uma proteína que dá essa propriedade de elasticidade. Traz proteção contra impacto, armazena em forma de gordura e também serve para a defesa do organismo. Então, todos esses tópicos são funções que o tecido conjuntivo apresenta e que a gente vai conseguir identificar ao longo da nossa aula, ok? Então, iremos aqui ver a variedade de tecidos conjuntivos que eu tenho apenas no braço de uma pessoa. Fiz aqui um corte do braço de um cidadão. E aqui, vocês podem observar a variedade de tecido conjuntivo que eu tenho. Eu tenho um tecido adiposo, que fica aqui, perto do tecido muscular, que já é outro tipo de tecido. O tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo. Tem um tecido ósseo, que vai formar o esqueleto. Tecido cartilaginoso. Tecido conjuntivo, propriamente dito, que tem fibras frouxas. Tem um tecido conjuntivo denso. Então, essas são subtipos de tecidos conjuntivos. Existe uma gama de variedades, como eu falei para vocês, mas o nosso livro, que tem como autores a Sônia Lopes e o Jorge Aldino, ele só vai abordar 4 tipos de tecido. 4 subtipos de tecido conjuntivo, aliás. E são esses 4 que a gente vai falar, ok? Vamos aqui para o primeiro. O primeiro tecido que a gente vai ver com mais ênfase é o tecido adiposo. O tecido adiposo, gente, nada mais é que um tecido formado por células, e essas células são especializadas em acúmulo de gordura, certo? E onde é que essas células vão acumular gordura? Justamente um organelo chamado de vacúolo. Não sei se vocês estão lembrados, quando a gente estava estudando sobre os tipos de células, eu disse para vocês que o vacúolo é um organelo sempre presente nas células vegetais. E que raramente iria se apresentar nas células animais. E é aí que se apresenta, gente. O vacúolo em células animais vai estar no tecido adiposo. O tecido é o que forma a nossa gordurinha localizada. É claro que não só vai formar essa gordurinha localizada, vai estar presente em várias outras partes do nosso corpo. Mas é um exemplo bem mais didático que a gente pode dar, essa gordurinha localizada. Então, as células são arredondadas, armazenam gordura. Por que essas células armazenam gordura? Gente, quando o nosso corpo às vezes está passando por uma necessidade extrema, nós está passando alguns dias sem comer, sem beber, o nosso corpo precisa caçar energia de qualquer forma para nos manter vivos. E a principal fonte de energia que esse corpo vai pegar em caso de necessidade extrema são as gorduras presentes no tecido adiposo. Tudo bem? Então, esse tecido adiposo ele vai ocorrer também abaixo da derme da pele. A pele, repetindo, revisão de pele. A pele é formada por 2 tipos de tecido. Primeiro é a epiderme, depois a derme. E um tecido abaixo da derme que não vai formar o órgão pele é o tecido adiposo. Esse tecido adiposo vai ficar abaixo da derme e vai formar uma estrutura chamada de tela subcutânea, que vai atuar justamente como reserva de energia, já que o tecido adiposo acumula gordura, e também como uma barreira contra a diminuição da temperatura do corpo. Então essa tela subcutânea que fica abaixo da derme na nossa pele vai ter uma função de nos aquecer. Olha que função importante, que função massa, que legal. Então nós temos essa tela subcutânea em certas partes do nosso corpo e que ela vai ter essa função de aquecimento do nosso organismo. Então vamos observar melhor nessa imagem. Aliás, na próxima. Aqui eu queria mostrar para vocês, para provar que eu não estou mentindo, que existe o tecido adiposo, está aqui. Daqui é um corte do tecido adiposo, né, nessa imagem. E vocês podem observar que as células são arredondadas. São células bem arredondadas. E aqui, esse tipo de tecido conjuntivo, ele ainda é muito especial, uma vez que eu não tenho tanta matriz extracelular como eu tenho nos demais tecidos conjuntivos. Mas ainda assim, a quantidade de matriz extracelular que eu tenho no tecido adiposo consegue ser maior do que eu encontro lá no tecido epitelial, no tecido muscular, no tecido nervoso, por exemplo. Dentre os tecidos conjuntivos, o subtipo tecido adiposo é o que tem menos matriz extracelular. Vamos aqui
ampliar, peguei essa célula aqui, ó, e ampliei. Vamos ver agora ela maior e ver algumas estruturas. Vocês podem observar que a célula adiposa ela não foge à regra. Na maioria das células eucarióticas tem a mesma estrutura. A gente encontra organelas como complexo de Golgi, retículo endoplasmático, núcleo, onde vou ter meu DNA, vou ter mitocôndria para produzir energia e vou ter um grande vacúolo armazenando gordura, certo? Então, ó, cada uma dessas células ó, vai ter esse grande vacúolo armazenando gordura. Então, são células especialistas nesse tipo de armazenamento. Como eu disse para vocês, ó, tenho aqui um corte da pele, a parte da epiderme, a parte da derme e aqui bem embaixo ó, a parte da tela subcutânea, que também é chamada de hipoderme. Essa tela subcutânea ela é composta por várias células adiposas, que são especialistas, como já disse, em acumular gordura. E essa tela subcutânea, que também pode ser chamada de hipoderme, ela é muito importante para nos manter aquecido. Ela protege contra a diminuição da temperatura do corpo. Ok? Vamos agora para o próximo. O próximo tecido que a gente vai estudar é o tecido conjuntivo denso. O tecido conjuntivo denso, gente, ele é caracterizado por ter grande quantidade de fibras proteicas dispostas em várias direções. Fibras proteicas, quando a gente for observar na imagem, vocês podem observar que é tipo filamentos que ficam assim dispostos em várias direções. A matriz extracelular, ou seja, a substância que fica fora das células, rodeando as células, ela tem uma consistência meio que viscosa e representa uma barreira contra a penetração de partículas estranhas ao tecido. Então, essa viscosidade dessa matriz extracelular vai ter uma função muito importante dentro desse tecido, que é justamente para representar uma barreira contra a penetração de partículas estranhas. E esse tecido aqui, gente, é o tecido conjuntivo denso, que vai ser encontrado na derme que compõe a nossa pele. Olha aí, ó. Então essa derme aqui, ó, eu tenho a epiderme, que é um tipo de tecido epitelial, que a gente já estudou. E eu tenho aqui a derme, que é um tipo de tecido conjuntivo, e a gente acabou de ver que é um subtipo chamado de tecido conjuntivo denso. Olha que massa, olha que legal. Então é vivendo e aprendendo, gente. Então aqui uma imagem real do tecido conjuntivo denso. A gente não consegue nem observar nem o que é célula, o que é matriz extracelular, porque fica tudo emaranhado. Eu tenho várias fibras aqui de proteínas dispostas em várias direções. Aqui também é um tipo de tecido conjuntivo denso. Aqui eu já consigo observar células. E aqui as fibras, vocês podem observar, que estão mais organizadas. Está mais meio que modelado, né? E é nisso que a gente vai dividir esse tecido conjuntivo denso em dois tipos. O modelado, que é esse aqui, ó, onde as fibras ficam um pouco mais organizadas, eu consigo ver o que é célula, ó, então, ainda que são núcleos celulares. E o tecido conjuntivo não modelado, onde as fibras proteicas que compõem a matriz extracelular desse tecido conjuntivo fica disposta em várias direções, onde eu não consigo identificar nem o que é célula, o que é matriz extracelular, porque fica tudo meio que emaranhado, fica uma mistura danada. Ó, então, ó, no modelado, ó, a mistura danada são fibras proteicas dispostas em várias direções, e aqui as fibras já ficam um pouco mais organizadas, que é o que a gente chama de modelado. O outro tipo de tecido conjuntivo, o tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, gente, ele é caracterizado por ter células que produz muita substância extracelular. É o tecido conjuntivo que tem mais substância extracelular, ou seja, que tem mais matriz extracelular, o que dá ao tecido uma consistência firme. Não dura, é firme. Certo? E esse tecido ele tem também uma característica de ser um pouco elástico. Onde é que está presente o tecido cartilaginoso? Na orelha externa, ó, na orelhinha, no nariz, na traqueia, que é um tubo que faz parte do nosso sistema respiratório, e também revertindo articulações. Cada articulação nossa, gente, a junção de dois ossos, eu tenho tecido cartilaginoso presente, justamente para as articulações não ficarem desgastadas sobre qualquer movimento. Então, ó, o tecido cartilaginoso tem essa proteção contra o desgaste da estrutura óssea. Que legal, né? Que importante essa grande sacada do tecido cartilaginoso. Então, ó,
Mais uma vez, aquela imagem que eu mostrei lá no início da nossa aula, exemplo típico de um tecido conjuntivo, que é o tecido cartilaginoso, onde eu tenho as células especiais chamadas de condrócitos e condroblastos, e onde eu tenho muita matriz extracelular, ou seja, muita substância, muito conjunto de moléculas entre essas células, em que nessa matriz extracelular eu vou encontrar principalmente colágeno, que dá uma consistência elástica e firme ao nosso tecido cartilaginoso. E vamos ao nosso último tecido que iremos estudar com relação ao tecido conjuntivo, que é o tecido ósseo. O tecido ósseo, a principal característica é ter uma matriz extracelular rica em sais de cálcio, conferindo uma consistência rígida. Então é como eu disse para vocês, a matriz extracelular desses tecidos conjuntivos, a composição dessa matriz vai variar de tecido conjuntivo para tecido conjuntivo. Lá no cartilaginoso eu encontrava colágeno. Aqui no ósseo já vou encontrar muitos sais de cálcio, para dar uma certa consistência rígida e dura. Aqui eu tenho dureza. Lá no cartilaginoso eu tinha elasticidade e firmeza. Então é um tecido presente nos ossos do nosso esqueleto. Então, está aqui, para não dizer que eu estou mentindo, um exemplo típico de um tecido ósseo, onde eu tenho essas células, e tenho aqui a matriz extracelular dividindo essas células, entre essas células, em que essa matriz extracelular é composta principalmente de sais de cálcio, dando uma consistência rígida e dura a esse tipo de tecido. Bem, gente, no nosso livro, dos autores Sônia Lopes e Jorge Aldino, eles vão aceitar, né, o que está sendo discutido em vários setores de pesquisa dentro do campo da histologia, que o sangue, antes considerado um tipo de tecido conjuntivo, hoje podemos dizer que ele não vai ser um tipo de tecido conjuntivo. Então, gente, antes de entendermos melhor por que o sangue não é mais considerado um tipo de tecido conjuntivo, vamos verificar quais são os elementos que formam o sangue. O sangue, gente, ele é composto por dois elementos. Primeiro, é um elemento que eu chamo de plasma. O plasma nada mais é que a parte líquida do sangue, é o fluido. E os elementos figurados. Os elementos figurados a gente pode destacar os glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias, glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, aí vem plaquetas e vem outros tipos celulares relacionados ao sistema imunológico ou qualquer outro tipo de célula. Então, essas células são os elementos figurados e eu tenho o plasma, que é o fluido da célula. Para ser um tecido conjuntivo, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter células e matriz extracelular, que é a principal característica do tecido conjuntivo. Antes, pensava-se que esse plasma era a matriz extracelular do sangue. Mas, ao longo de pesquisas, percebeu-se que esse plasma, que esse fluido do sangue, não são produzidos pelas próprias células que formam o sangue. Certo? Então, esse fluido que é o plasma, que na teoria seria a matriz extracelular do sangue, não é produzido pelas células. E se não são produzidas pela própria célula que forma o sangue, então a gente não vai considerar um tipo de tecido conjuntivo. Uma vez que, para ser considerado tecido conjuntivo, alguns pesquisadores indicam que as próprias células que formam o tecido têm que secretar substâncias para formar a matriz extracelular, o que não acontece no sangue. É claro que há algumas células que formam os elementos figurados do sangue podem secretar algumas substâncias para percorrer junto com o plasma, mas a maioria das substâncias que compõem o plasma, que é em grande maioria água e outros elementos, não vão vir das células que compõem o sangue. A água, por exemplo, vai vir lá do intestino, no meio da absorção, quando a gente bebe água. Né? Então, não são produzidas pela própria célula. Então, isso foi uma evidência marcante para esses autores, a Sônia Lopes e Jorge Aldino, deixar de considerar o sangue como um tipo de tecido conjuntivo. Ok? Então, sobre tecido conjuntivo era isso que eu queria repassar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Caso não, vocês podem entrar em contato comigo que a gente vai tirar as devidas dúvidas.
e tentar agraciar vocês com esse conhecimento no campo das ciências naturais. Muito obrigado, gente, e até a próxima.